No último encontro, nós vimos Francisco falando do seu gradual afastamento da instituição. O vídeo que eu havia programado para hoje, dentro da nossa série, que é o vídeo de 24 de agosto de 2015, ele se extraviou. Eu não consegui recuperar mais que uns 10 minutos. Então, por isso eu resolvi mostrar também uma parte da conversa que eu tive com o Francisco, no dia 15 de agosto de 2015, quando o Francisco acabara de chegar em Brasília, após ter deixado a instituição. Este, portanto, será o primeiro vídeo que assistiremos hoje. Ele já foi objeto dessa série. É o vídeo de número 50. Agora eu retomo esse vídeo apresentando apenas um recorte, que é o recorte onde Francisco fala sobre o difícil trabalho daqueles que dariam sequência ao projeto da Grande Síntese. Isso me pareceu oportuno, lembrando principalmente que exatamente hoje está sendo inaugurado o Ashram Bhavana, né, que é o último dos ashrams fundados sob a orientação de Francisco. Nesse vídeo, Francisco fala que está muito doente. Ele fala dos problemas que ficou sabendo que estavam correndo na sua ausência, fala da sua dor em tomar essa decisão muito difícil, não por uma questão de apego às pessoas, né? Nem às coisas, nada, né? Mas ele reconhece que não está feliz, porque ele não se sente livre, ele se preocupa com o andamento da instituição. E, ainda assim, isso não o impediu de manter o estado de total obediência, segundo ele, à vontade dos mestres. Então, o seu afastamento é para cumprir a vontade dos mestres. E, afinal, né, o Francisco diz, nunca nada deu errado para ele por ter seguido obedecendo os mestres, né? O tempo sempre lhe mostrou que esta era a melhor opção, ainda que no início não parecesse assim, e fosse quase que uma forma de parecesse ser uma forma só de obediência cega, né? O Francisco conta das etapas da sua vida quando ele tomou decisões similares, né? Ele a essa de agora. Ele cita, inclusive, numa passagem, sobre um livro beneditino que o impressionou muito e que representa esse momento, né? Onde ele ainda se encontra preso assim, à instituição, né? Preocupado com a instituição. Né? E nesse livro beneditino tinha esse estudo sobre perdoe a si mesmo, né? Sobre isso. Então, que o Francisco também não quer ser tão duro com ele por ainda ter assim um certo apego a esse trabalho que ele está deixando. Ele também fala da dor, né, das pessoas que ficaram à frente do projeto, porque elas já estavam experimentando a retaliação daquelas outras pessoas que queriam estar nessas posições. Isso sempre acontece e é natural, né? Nessas fases de transição e mudança. E o Francisco confirma e reforça a importância das pessoas escolhidas para estarem à frente dessa nova etapa da grande síntese. No trecho salvo do vídeo de 24 de agosto, né, o outro vídeo, o Francisco fala da sua saúde frágil, fala das medicações que estava tomando,
E em seguida ele trata da vida interior e comenta uma coisa que é muito oportuna e atual aqui para os nossos objetivos, inclusive do dia de hoje. Ele comenta sobre o grande equívoco que é a gente supor que a ausência física em qualquer projeto, como a dele nesse momento, né, por si só signifique qualquer coisa. Ele lembra que é uma grande ilusão confiar nas aparências externas, né, para emitir esses juízos. Por quê? Porque ele mesmo se sente presente ainda no projeto. E aproveita aqui para falar desse outro lado, dessa emissão de juízos, né, quando eles se dão por outros motivos. Então, quantos conflitos, por exemplo, não surgiram em função dessa confiança, dessa fé que a gente tem nos sentidos, né? Então, tudo que nós vemos, por exemplo, uma pessoa está ausente no projeto, tudo isso depende de certas variáveis, e quando essas variáveis mudam, muda também tudo aquilo que nós acreditávamos ser verdade, né? Ser a razão para aquela ausência, por exemplo. Então, no plano objetivo, concreto, tudo muda o tempo todo. E nós deveríamos, por isso mesmo, ser muito cuidadosos antes de fazer o julgamento do comportamento de qualquer pessoa e criar separatividade. A motivação para subir esses vídeos de hoje tem uma certa ligação com isso, e, em especial, com um sonho muito forte que eu tive com o Francisco e com todo o projeto da Grande Síntese e da Universidade do Coração na madrugada de hoje. Eu estava na fazenda, mas não era bem a fazenda. Era uma versão da fazenda nos planos sutis. E ela parecia alcançar todos os lugares, né? E a presença do Francisco ali era ainda mais sutil. Nós sabíamos, apesar de ser sutil, num certo sentido, mas ele acabara de chegar, de fato, né? E ele tinha chegado para uma celebração que ia acontecer muito especial. Então, todos pareciam aguardá-lo com muita expectativa, né? Pois já não eram assim tão frequentes as suas aparições, desde a sua passagem, né? De alguma maneira, no sonho, a gente sabia que ele já havia falecido. Eu estava cuidando de algumas coisas, é um sonho, né? Eu estava cuidando de algumas coisas quando eu fiquei com muita vontade de ir ao banheiro. Eu comecei, então, a procurar por um banheiro, e haviam muitos. Mas os que eu ia encontrando, ou eles estavam sem portas, ou a tampa estava sem o vaso, ou havia gente naqueles cômodos e eu não queria tirar ali a privacidade. Mas eu estava com tanta dor de barriga, aflito, que enquanto eu vagava por aquela imensa fazenda, né, eu também observava como o projeto tinha florescido. Era impressionante como tudo tinha florescido desde a passagem de Francisco. Florescera mesmo com tão poucos voluntários. Por isso era quase impossível manter a ordem em tudo. Normal, né? Mas a energia, a Shuddha, estava presente em toda parte. Ainda que aqui e ali a gente visse assim algumas brechas e algumas coisas inapropriadas ainda acontecendo, coisas que estavam fora do alcance da visão, né, e do controle dos voluntários, dos dirigentes da instituição. Por ser um espaço totalmente aberto, a fazenda estava atraindo pessoas que invadiam todas as áreas e vandalizavam aqui e ali. E enquanto eu procurava pelo banheiro, eu vi algumas crianças muito revoltadas
que decidiram pegar algumas pedras e quebrar as vidraças de alguns dos dormitórios, né? Impotente, eu não soube o que fazer. Eu senti uma dor interna muito grande, mas ignorei aquilo, apenas observei as crianças fugindo do local e observei que elas não tinham o menor receio de que nada fosse lhes acontecer, né? Era uma experiência de impunidade absoluta. Então, na hora, me veio à mente, que interessante, as janelas dos dormitórios agora tinham vidraças. E foi aí que eu me dei conta também, né, que assim como a fazenda não era bem a fazenda, aquelas crianças não eram bem crianças. Elas eram crianças por dentro, mas por fora elas eram essas populações que aterrorizam as grandes cidades brasileiras, né? Populações de rua e tudo mais, né? E eu segui procurando como aliviar a minha terrível dor de barriga, esse incômodo que eu estava sentindo muito forte. E aí eu vi o caminhão da fazenda. Francisco tinha chegado com o caminhão. E ali em volta do caminhão, né, uma alegria muito grande, todas as pessoas se reunindo e ajudando a descarregar o caminhão, né, que, como sempre, estava absolutamente lotado de coisas para justificar o próprio uso, né, do caminhão, que é como o Francisco sempre fazia, de fato, né, para não haver desperdício nas viagens e tudo mais. E eu contemplei aquela cena e eu compreendi que estava tudo certo, estava tudo sob controle dentro de um grande plano estabelecido desde a passagem do Francisco. O projeto estava se abrindo, tomando uma outra proporção, e era natural que também enfrentasse algumas dificuldades, como aquelas que eu tinha testemunhado. Eu estava feliz por ter participado de tudo, desde o início, né? Desde o final dos anos 70, vendo o projeto tomar forma, florescer e se transformar assim em tantos lugares diferentes, com pessoas diferentes e tudo mais. Mas também ainda estava muito aflito, né, com uma terrível dor de barriga. Eu necessitava urgentemente encontrar um banheiro. Foi nesse instante que eu notei que uma pessoa que estava no caminhão me viu e emitiu para mim assim um olhar de muita censura, né? Com pensamentos de julgamento e muita separatividade, contaminando a muitos que estavam ali no caminhão, como se estivesse assim compartilhando daquela energia, né? Passando assim a ideia de que eu não queria mais participar, né? Que eu havia propositalmente me afastado ali deles porque eu não queria ajudar. Então eu conhecia muito bem, eu conheço muito bem, né? A natureza dessas reações, com a qual, na verdade, eu já me deparei várias vezes, assim, acompanhando o Francisco ao longo de quase 50 anos, né? Várias vezes. Eu cheguei a sentir até certa indignação com aquela manifestação que agora era comigo. Às vezes eu via acontecendo com outras pessoas. Era uma manifestação muito densa, né? Aquela energia negativa. E eu não pude evitar de pensar como é que aquilo era possível, né? De um lado, aquelas criaturas, né, ali sobre o caminhão estavam alegres, né, felizes por estar em contato com o Francisco. De outra, ainda eram capazes desses tipos de julgamentos absurdos. Então, eu pensei, quanta ingratidão, quanta falta de humildade, né? Eles não enxergavam a própria situação em que ainda se encontravam, né? E julgavam as pessoas sem os devidos critérios para isso. Então, eu procurei me ocultar da vista dos demais,
do caminhão, para não gerar mais reações desse tipo ali nos voluntários. E eu segui procurando por um banheiro. Finalmente, eu encontrei um e pude me aliviar parcialmente. E quando eu saí do banheiro, eu notei que outras pessoas haviam estado por aqueles dormitórios e que, na saída, por engano, haviam trocado os meus chinelos. Haviam deixado 2 pés esquerdos, um menor e outro maior do que os meus chinelos, né? Então, outra vez, eu tive um sentimento de muito desconforto por aquela espécie de descuido que ainda parecia existir ali entre os voluntários. E eu tentei, como pude, calçar aqueles chinelos e caminhar por aquela terra extremamente quente, né, para ir até o local onde Francisco iria realizar a grande celebração. E nessa aflição foi aí que eu acordei. E a Cássia já estava acordada e imediatamente eu contei essa experiência para ela, né? Experiência impactante, um pouco confusa, mas eu logo me dei conta que exatamente hoje, 25 de março de 2022, está sendo realizada a cerimônia de consagração do Ashram Bhavana, que é o último ashram formado sob a orientação direta do Francisco. Aí eu me dei conta que o sonho, então, agora, fazia ainda mais sentido, porque ele representava a vinda de Francisco para esta celebração. E foi aí que eu resolvi que deveria gravar esse vídeo hoje, que é o que de fato eu estou aqui fazendo agora, né? Eu lembro que, já para encerrar, para a gente assistir os 2 vídeos de hoje, né, que o Francisco que cunhou a expressão Bhavana Namarra, que é a expressão que reflete a sua própria vida e a sua disciplina, né, para desenvolver compreensão, paciência, ante as situações mais difíceis, né, para a gente aprender a perdoar as pessoas e tudo mais, né? E aí eu percebi que nada mais natural que esse último ashram, formado diretamente sob a sua orientação, se chamasse Ashram Bhavana. E eu lembro que, apesar de novo, alguns podem pensar que é um ashram novo, e ele de fato é, mas é também muito antigo, pois ele conta com uma história de mais de 50 anos. Não cabe aqui a mim discorrer sobre ela, porque eu nem conheço essa história. Mas cabe sim lembrar, né, que se o Ashram Bhavana hoje existe, é porque no seu passado, né, os alicerces foram estabelecidos, né? Então, a dona Lurdinha, presente no Ashram Bhavana, ela é prova e testemunha viva dessa história. História que começou que tem como personagem ela própria, e que teria começado com figuras como, eu só sei os nomes, professor Laerte, Dona Marli e o senhor Aldair, que era quem presidia as reuniões e desse grupo que tinha se formado lá pelo final da década de 70, com o apoio, inclusive, do José Ruguet, que, na ocasião, respondia ao Srivajana, né? Então, agora aquela primeira semente, né, sob a forma do ashram bhavana, né, passa a orientação desse grande guarda-chuva, né, que é a grande síntese. Então, em suma, está aí a minha razão para escolher e selecionar esses 2 trechos de vídeos
e também fazer o esforço para conseguir colocar isso no ar ainda no dia de hoje, 25 de março de 2022. Então, agora, eu deixo a todos com os 2 vídeos de Francisco. Grato a todos. Namastê. Porque eu jamais teria condições de tomar as decisões que eu tomei conforme deixei claro naquela última reunião lá de quarta-feira. Por exemplo, eu estou aqui em Brasília, mas eu ainda não processei direito, né, essa minha estada aqui, que para mim é uma coisa extremamente dolorosa. É difícil, não é simples. Sei que pouca gente tem condição de tomar a decisão que eu tomei. É uma decisão muito difícil. Eu não tenho apego de nenhuma espécie a nada de material que eu deixei para trás. Nada. Eu não me lembro de nada. E por material, entenda também as pessoas. Sabe? Nada. Eu não tenho nada, lembrança alguma que me faça eu me sentir agarrado, atrelado, dependente, cheio de saudade, de nada. Sem nada. Eu estou livre agora. Uma coisa, eu não estou livre. Sabe? Interessante. É das preocupações com a instituição. Sabe? Eu não estou livre, eu não estou solto, eu não estou feliz. Eu estou assim, me sustentando em que esse momento eu deveria me comportar como me comportei em todos os outros momentos da minha vida, em total estado de obediência. E é uma coisa que eu quero recordar para mim mesmo, é que nunca nada deu errado em eu ter obedecido, sabe? Obedecido assim, entendam isso, é porque essa palavra faz a gente voltar para o cristianismo, né? E faz a gente mal interpretar as coisas. Mas a minha confiança nos mestres, eu tenho motivos de sobra para me comportar diante deles com uma obediência cega, sabe? Cega, porque eu não compreendo. Em nenhum desses momentos que eu passei na vida, eu compreendi integralmente o que me foi proposto, porque, afinal de contas, o que me foi proposto foi algo que tenham vocês paciência comigo, mas na linguagem bem popular não foi mole não. Não foi mole deixar a universidade, não foi mole deixar o acho, não foi mole deixar de cobrar consultas, não foi mole fechar a loja, não foi mole ir para a Grande Síntese deixando o acha. E agora, lá mesmo dentro da Grande Síntese, eu tive muitos momentos na qual me foi pedido algumas coisas e eu
cedi totalmente, integralmente, incondicionalmente, irrestritamente, sabe? E o que eu vejo nesses anos todos é que nada nunca deu errado. Nada. Então, eu tenho que ter, por essas criaturas que me conduzem, uma integral confiança. Integral, sabe? É integral confiança. Portanto, eu estar agora, nesse momento, tendo que decidir pelo que decidi, eu digo a vocês que de todas as outras vezes, comparando o que eu estou vivendo agora com as outras vezes, sabe, esse momento é 1.000.000 de vezes mais doloroso, porque eu estou profundamente doente, frágil, a tomar banho é uma demora muito grande, até para as coisas mais essenciais da vida, está sendo tudo muito difícil. Hoje, por exemplo, eu me recordando de que estão as pessoas lá na fazenda, decidindo coisas, sabe? Que, por exemplo, voltaram para a fazenda, 2 internos, assim, muito trabalhosos, sabe? E eu tive uma conversa com o Nádia hoje de tarde, só foi uma a semana toda. Vontade não me faltou de ter outras conversas com ela, mas eu não tive. Foi só essa mesmo, mas essa me deixou assim, nesse estado que eu estou dizendo, preocupado, sabe? Preocupado. Mas apesar de que eu já vejo clarissimamente que a decisão não poderia ser outra. E que as pessoas, algumas muito poucas, já foram tocadas, sabe? E já foram à fazenda esse final de semana, preocupados, sabe? Querendo ajudar, pessoas que não trocavam a praia pela fazenda de jeito nenhum, sabe? Enfim, umas 3 ou 4 pessoas já começaram a ir à fazenda esse final de semana. E não foi um final de semana simples, que ao mesmo tempo que tem a fazenda, estamos fazendo uma reunião ou uma exposição na balsa, sabe? Então, não é uma coisa simples, assim, saber notícia que a balsa, essa semana, choveu a semana toda, sabe? E por ter chovido a semana toda, as vendas foram insignificantes, sabe? E aí eu vejo que, enfim, são essas preocupações que eu já deveria, não sei se já deveria, que eu já transcendi tanta coisa, que eu não quero nem cobrar de mim tanto. Eu fui visitar o Mosteiro Beneditino aqui em Brasília, um lugar muito interessante, e lá eu vi um livro para vender. Eu vi um livro de um monge beneditino alemão, um livro muito interessante, dizendo: perdoe a si mesmo. Na hora que eu vi esse livro na prateleira, esse livro me atraiu, porque eu acho que eu estou assim me julgando de maneira exacerbada, exagerada, por estar ainda preso a essas preocupações com o funcionamento geral da instituição. Porque são muitas coisas para se preocupar. Nádia, apesar de ser uma pessoa muito dedicada,
mas ela nunca pôde imaginar que a função que ela está é tão complexa, sabe? Tão complexa. Ou seja, pessoas que guardavam dentro de si a expectativa de estarem no lugar dela, estão, por exemplo, que foi isso aqui que está invertido. Pronto. Então, pessoas que estavam com essa expectativa de ficar no lugar dela, então, essas pessoas, de certa maneira, exercem alguma forma de retaliação para mostrar que são importantes, para mostrar que os mestres se enganaram na escolha, outra coisa qualquer. Mas, na verdade, a escolha, na minha maneira de ver, essa eu não tenho dúvida, essa eu não preciso confiar, eu não preciso ter essa fé cega que os mestres dificilmente erram. Não, para mim também é claro que Nádia é quem deveria estar. Que de hoje que eu observo o funcionamento dela e vejo que ela é uma pessoa que sem grito, sem nenhuma manifestação externa forte, ela impõe o respeito a todo mundo. Ninguém tem coragem de chegar para ela e dizer para ela um desaforo, sabe? Porque ela só faz olhar, apesar de que eu conheci Nádia, uma pessoa de um temperamento fortíssimo, e hoje eu vejo que ela já de muito tempo, quando ela se depara com uma situação difícil, ela simplesmente ela para, olha para a pessoa e diz, olha, vamos deixar para depois, como diz Francisco, vamos deixar para a gente conversar depois. E isso é uma coisa que impôs um respeito assim, muito grande das pessoas por ela. Mas a diversidade de funcionamentos é tão grande, que vocês não podem imaginar. Por exemplo, pessoas que decidem de mudar uma pessoa assim, suponha, que não tem água, que não tem preparo para atender as pessoas no domingo, por exemplo, na balsa, e de repente procuraram ela para dizer, vou começar a atender. E ela, com muito jeito, dizer, não, Francisco deixou para atender Giovana e José, Giovana que já está há um ano ao lado dele, pacientemente escutando tudo e anotando um mundo de coisas. Então eu não posso permitir isso. Vamos ter paciência e tal. Então são milhares de situações dessas. Que quando o galo morre num terreiro, os urubus tomam conta das galinhas coitadas, que não comem mais, porque os urubus dão carreira nelas e tal, e elas morrem de fome. Mas olha, isso é a coisa mais verdadeira do mundo. Eu não tinha nenhum trabalho com nada, porque a minha presença já fazia o povo, né, ter um certo respeito e não ter coragem de tomar iniciativas disparatadas, sabe, sem nenhum fundamento. Não. A própria presença já colocava tudo no lugar certo. Então, mas isso não é uma coisa que se adquire do dia para a noite, né? Essa radiância do coração é uma coisa que se desenvolve paulatinamente. Isso não é de repente que isso se desenvolve dentro do ser humano mesmo. Entendeu? Então, são essas as únicas preocupações que eu tenho, sabe? Nesse instante, como eu disse a vocês, eu tive um contato com Marge e ela me falou de uma série de coisas, me consultando para saber se estava tudo de acordo. Eu digo, ô mulher,
não me consulte mais não. Espere a resposta do tempo que virá e você vai ver que o procedimento foi verdadeiro. Mas como essa é a nossa primeira conversa, eu quero dizer que você se saiu bem dessas situações todas, sabe? Então, vamos em frente, o amadurecimento é rápido, não queira colocar na sua vida carbureto para poder amadurecer rapidamente. Esse amadurecimento artificial ele não serve, a fruta vai ficar azeda, deixa ela amadurecer no tempo certo. Então foi uma conversa muito boa que eu tive com ela nesse instante. Ela tinha acabado de chegar da fazenda, né? Então, são muitas situações assim. Que foi tirado a insulina e foi colocado no lugar 7 remédios diferentes. Então é um ajuste assim um pouco complicado, porque são muitos efeitos colaterais e eu tenho que me submeter devagarzinho e contornando a situação. Mas a insulina foi tirada. Então, na reunião de quarta-feira, 5h30 da tarde, né? Aí nós nos comunicaremos novamente. Eu acho que nós todos nunca estivemos tão necessitados dessa inspiração de dentro como agora. Eu acho que nós nunca tivemos em nenhum momento tanta necessidade de olvidar os chamados de fora e atentar para os chamados de dentro como agora. É óbvio que nós temos no nosso funcionamento essa tendência que já vem de milênios sem fim, da gente supervalorizar o que vem de fora e olvidar o que vem de dentro. Esse é o funcionamento geral de quase toda a humanidade. Nós somos muito praticantes da extuição e muito pouco praticante da intuição. Nós damos muito valor, auscultamos com muita atenção as coisas de fora, e as coisas de fora já tem muitos anos que nós temos chamado e convidado para que paralelamente nós começássemos a dar mais atenção à vida interna, né? E não tanta atenção à vida externa. Mas em verdade isso ainda se encontra na nossa vida, é assim extremamente desbalanceado e dando valor extremo ao que é totalmente relativo, àquilo que nós não temos certeza. Imagine que um objeto material que, por exemplo, tenha 1 metro de tamanho, se a Terra aumentasse a sua velocidade
que ela viaja pelo espaço para dar uma volta completa ao Sol de 45 mil quilômetros por segundo, se ela alterar essa velocidade, o tamanho do objeto que a gente está vendo, ele vai diminuir. Então, é muito interessante como a gente dá um valor imenso ao que está fora, mesmo sabendo que o que está fora é totalmente relativo. Imagine esse dado que eu acabei de dar. A gente olha para um objeto qualquer e a gente jura de pé junto quando alguém nos pergunta qual o tamanho desse objeto. A gente responde com a maior certeza: ele tem 1 metro de tamanho. Mas deveríamos ser mais precisos. Ele tem 1 metro de tamanho se persistir a Terra na sua viagem ao redor do Sol nessa velocidade. Mas se essa velocidade for aumentada, o volume, né, vai ser diminuído. Eu acho que não é só Cássia e Rubens que entendem disso, né? Eu acho que isso é elementar, e esse conhecimento, ainda que superficial, da relatividade, ele é de conhecimento de todos. Então, o que é firmar tanta certeza naquilo que é ilusório? Que, obviamente, se nós não podemos formar um conceito definitivo sobre nada que está sobre a Terra, nada que está no mundo objetivo, no mundo externo, então tudo que vemos é uma ilusão. Tudo que vemos é uma grande ilusão. Porque nós deveríamos nascer para essa realidade, de saber que tudo é ilusão, absolutamente tudo. E com que facilidade, às vezes, uma pessoa olha para nós de um determinado jeito e a gente já dá uma interpretação e aquela... Vocês estão escutando? Então, quando deixar de escutar, por favor, monitore isso, porque eu fico assim um pouco apreensivo que vocês não escutem isso. Então eu estava dizendo que às vezes uma pessoa nos olha de determinada maneira, nos fala de determinada maneira, e a gente jura de pé junto que aquilo merece total crédito. E ali fundamos totalmente a nossa reação. Quer dizer, uma reação, digamos assim, de uma criança. Que nós que conhecemos a relatividade das coisas, não deveríamos botar tanta fé no que é total e absolutamente ilusório. Graças a Deus, né, a gente tem um pequeno conhecimento do que Einstein nos transmitiu, e isso faz com que a gente se torne mais prudente, sem dar tanto valor, sem dar tanto crédito, não sei. Todos os problemas que existem, eles existem por causa disso. Porque vocês nunca se lembram, uma coisa interessante, nunca se lembram de ponderar para isto. Nunca. Porque se lembrasse dessa relatividade de tudo, a gente não vivíamos nessa peleja tão grande que a gente vive, principalmente agora. Principalmente agora, que é como se o Sol aparentemente sumiu, né? O Sol aparentemente sumiu,
deixou oculta a sua orientação aos planetas. Eu digo aparentemente sumiu, porque em verdade eu estou vivo aqui. E para o amor não há distância, né? De forma nenhuma. Eu estou aí o tempo inteiro. Isso é difícil de a gente compreender. Mas a gente, na nossa ilusão, acha que a simples ausência objetiva, a simples ausência material, faz com que a gente pense que está meio sem norte, sem direção, sem orientação. E aí os problemas se agudizam. Que quando aí estou vivo com um amortecedor, né? O tempo inteiro, sabe? O tempo inteiro nós deveríamos nos lembrar disso, que aquilo que vemos depende de umas certas variáveis que quando elas mudam, muda também tudo aquilo que nós estamos vendo. Então, quanta gente não tem histórias aí nessa sala, quanta gente não tem histórias para contar de grandes ilusões, daquilo que julgava que era e que de repente em um outro momento de mais luz, de mais lucidez, a gente vê exatamente o oposto às vezes. Então, agora é a hora de nós tomarmos assim mais cuidado com a vida, e não é por outro motivo que Jesus nos considera crianças espirituais, né? Não é por outro motivo não, é porque a gente acredita demais no plano objetivo, e o plano objetivo muda totalmente de acordo com o nosso olhar, né? Dependendo de como esteja animado esse olhar, a gente vai ver de uma maneira diferente. Então, imagine quão cuidadosos nós deveremos ser, antes de fazer o julgamento um do outro. A gente faz o julgamento, cria uma enorme separatividade, e com essa mesma lei ilusória que nós julgamos, nós, em outro momento, seremos julgados.